Oi, gente. Essa história tem um pouco de tudo, não é? Bolsonaro revogou duas homenagens. Uma a um cientista que desenvolveu um estudo comprovando a ineficácia da cloroquina, mostrando que o negacionismo científico do Bolsonaro se associa à perseguição política aos cientistas que mostram que ele está errado. Outra cientista que teve sua homenagem revogada, ela tinha escrito uma cartilha para homens trans, mostrando todo o preconceito do governo com relação a essa população. Mas a notícia boa, a notícia que eu vou dar destaque, é que vários cientistas fizeram a renúncia coletiva de medalhas que seriam entregues por Bolsonaro. Uma vez que esses dois cientistas tiveram sua homenagem revogada, tiveram sua homenagem retirada por esses motivos que demonstram o negacionismo científico do governo, que demonstram o preconceito desse governo, que demonstram a pequenez desse governo, o quanto as pessoas desse governo são pequenas, são antiéticas, são imorais. Felizmente, cientistas brasileiros resolveram mostrar para esse governo o que é mais do que simplesmente ter solidariedade, mas o que é defender valores morais, valores de integridade, de ética, de respeito ao conhecimento científico, valores que esse governo não conhece, valores que esse governo e as pessoas desse governo não têm. Valores que nesse momento a humanidade precisa e muito. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo em homenagem, em elogio a esses cientistas que fizeram essa renúncia coletiva e escreveram uma carta. Eu vou ler alguns trechos aqui da carta para vocês, em que eles defendem o conhecimento científico. Mas, enfim, e criticam um governo que cortou dramaticamente a verba de ciência e tecnologia. Tem essa reportagem aqui que diz que cortou 87% e pouco tempo depois veio a notícia trazida pelo próprio Marcos Pontes, ministro desse governo, que aconteceu um corte de 92% na verba da ciência e da tecnologia, que até o Marcos Pontes, ministro desse governo, chamou isso de falta de consideração. Mas a falta de consideração não é com você, Marcos Pontes. Desse governo, a falta de consideração dele é com toda a humanidade, porque cortar dinheiro na ciência e tecnologia é prejudicar o futuro dos brasileiros, em primeiro lugar, mas também a longo prazo, e especialmente o futuro de toda a humanidade, de todos os seres humanos, o que é ainda mais grave. Mas enfim, o cientista que eu estou falando, que fez o estudo sobre a cloroquina, é o infectologista Marcos Lacerda. Ele comprovou a ineficácia da cloroquina contra a Covid. E por isso, foi criticado em redes sociais pelo Eduardo Bolsonaro. Tiveram falas absurdas do Eduardo Bolsonaro, do próprio Bolsonaro. E os bolsonaristas pressionaram e a homenagem foi retirada. E a outra, a Adele Benzaquem, foi exonerada de um cargo, né, do Departamento de Vigilância e Prevenção de Controle de IST, e por causa de uma cartilha destinada a homens trans. Se você está se perguntando qual o impacto do estudo desenvolvido pelo Marcos Lacerda, né, o estudo desenvolvido por ele, olha só. A publicação ganhou o título de melhor artigo de 2020 da revista científica Journal of the American Medical Association e foi responsável por fazer o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos proibir a comunidade médica americana de utilizar cloroquina em pacientes com Covid. Né? A outra cientista, como eu disse, foi uma perseguição porque ela fez uma cartilha sobre a população trans, que foi retirada a cartilha, né? A cartilha foi retirada do ar, mas o documento ainda podia ser acessado pela internet e por isso ela teve sua homenagem revogada. Pois bem, os cientistas fizeram, depois disso, para responder isso, 20 cientistas que estavam, 21, né, que estavam para ser homenageados, né, mais de 20 cientistas, anunciaram uma carta de apoio ao Marcos Lacerda, apoio a Adele Schwartz Benzaquem, diretora da Fiocruz Amazônia, não é? E disseram que
enfim, reagiram a essa atitude preconceituosa, a essa atitude de perseguição do governo Bolsonaro. E eu vou ler alguns trechos da carta aberta deles. Enquanto cientistas, não compactuamos com a forma pela qual o negacionismo em geral, as perseguições a colegas cientistas e os recentes cortes nos orçamentos federais para ciência e tecnologia têm sido utilizados como ferramentas para fazer retroceder os importantes progressos alcançados pela comunidade científica brasileira nas últimas décadas. Percebam que nesse parágrafo eles tocam no negacionismo científico típico do governo Bolsonaro ao recomendar medicamentos sem comprovação científica, ao ser contra as medidas de distanciamento social, ao colocar em lugar de poder ministros que negam a mudança climática. Agora que nós estamos tendo, inclusive, um evento importante que discute a mudança climática, não é? Enfim, perseguição política por ao Marcos Lacerda, a Adele Benzaquem, não é? Ou seja, pessoas que desagradam o governo de alguma forma sendo perseguidas politicamente. E aos cortes federais para ciência e tecnologia, cortes como eu mostrei aqui, muito graves, não é? Que tem um prejuízo terrível sobre o futuro da humanidade. Antes disso, o epidemiologista César Vítora já havia recusado o título de Grão Cruz da Ordem concedido pelo governo federal. Segundo carta aberta escrita pelo médico, mesmo que seja um grande reconhecimento para qualquer cientista brasileiro, ele ficou dividido por ter sido feito por uma gestão que não apenas ignora, mas ativamente boicota as recomendações da epidemiologia e da saúde coletiva, né? E por isso, um dos maiores títulos que algum cientista pode receber, o César Vítora recusou receber desse governo. E essa é uma atitude que mostra ética, que mostra o respeito pela ciência, que mostra que os cientistas brasileiros, pelo menos boa parte deles, não vão compactuar com os absurdos desse governo. Não vão compactuar com atitudes de negacionismo científico. Não vão compactuar com perseguição política. Não vão compactuar com preconceitos com a população trans. São cientistas que estão se posicionando. E esse posicionamento demonstra valores morais, demonstra valores éticos, que esse governo e as pessoas desse governo não têm, carecem de valores. Não é? Muitas vezes os bolsonaristas ficam falando de moralidade, não é? Como se isso justificasse a defesa deles desse governo. Nada poderia ser mais falso, nada poderia ser mais contraditório do que pegar a bandeira da moralidade e da ética e associar ela a um governo que persegue cientistas que mostram com evidências, usando do método científico, que esse governo está errado. O que o Marcos Lacerda fez foi utilizar o método científico. Mas a partir do momento que esse governo não gostou dos resultados, não gostou do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos ter dado tamanho reconhecimento à pesquisa do Marcos Lacerda, ficou com raivinha, ficou incomodadozinho, e aí resolveu tirar a homenagem dele. Mas aí os outros cientistas que não tinham tido suas homenagens revogadas disseram: um governo que faz isso, um governo que revoga uma homenagem de uma pessoa por ter feito o trabalho sério e pelos resultados serem resultados que esse governo não gostou, um governo que faz isso não merece nos dar homenagem. Não merece que nós estejamos do lado dele num palanque recebendo homenagem. Porque é um governo negacionista, porque é um governo que faz perseguição política, porque é um governo preconceituoso, porque é um governo que expressa o pior dos valores humanos, porque não expressa valores, expressa imoralidade, expressa corrupção. Corrupção sim, porque a família Bolsonaro, já existem muitas evidências, enriqueceu de forma ilícita. Enriqueceu roubando dinheiro público. As evidências da rachadinha da família Bolsonaro hoje são muito grandes. E essa é uma demonstração da falta de valores dessa família. Mas os cientistas que se posicionaram, que se recusaram a receber essas homenagens, mostraram
que têm valores morais, que têm valores éticos, que não vão colocar o nome deles à disposição de um governo que faz esse tipo de coisa. E a eles eu saúdo. E digo que a Nova Máquina do Tempo compartilha do seu posicionamento e elogia essa atitude que vocês tiveram. É o que eu tinha para falar sobre esse assunto, gente. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau.